A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Nós vamos ver aqui uma declaração. Os colossenses, eles temiam as forças invisíveis das trevas, mas Paulo diz que os verdadeiros crentes, eles foram transportados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da culpa para o perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. Fomos resgatados de um reino rebelde para servirmos ao legítimo rei. Então, nossa conduta, ela deve refletir nossa nova submissão. Então, Paulo, ele vai estar falando para os irmãos de Colosso que estavam temendo ao poder das trevas, temendo ao poder do inimigo. E Paulo, ele deixa bem claro que todos foram resgatados do domínio das trevas e foi transportado para o reino do Filho do Senhor Jesus, do Filho de Deus. E temos essa redenção e o perdão dos nossos pecados. Já não importa o que passou, o que importa é que a partir do momento em que eles passaram, nós passamos a integrar o reino do Senhor Jesus, passamos a estar realmente não precisamos temer o inimigo, porque o Senhor é Ele que nos guarda. Versículo 15 ele diz: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, esta é uma das declarações mais fortes sobre a natureza divina de Cristo, encontrada na palavra de Deus, encontrada na Bíblia Sagrada. Jesus não apenas é igual a Deus, ele é Deus, como a imagem visível de Deus, do Deus invisível. Ele é a representação exata de Deus. Ele não só reflete a imagem de Deus, mas revela Deus por nós. Vai revelar Deus a nós. Como supremos sobre toda a criação, ele tem toda a prioridade e autoridade. Ele veio do céu, não do pó da terra. Ele é o Senhor de todos. Ele completamente é santo, e tem autoridade para julgar o mundo. Cristo, portanto, é supremo sobre toda a criação, inclusive sobre o mundo espiritual. Nós, como os crentes de Colosso, devemos crer na divindade de Jesus Cristo, que Jesus é Deus. Caso contrário, a nossa fé se tornará vazia, mas orientada e sem sentido. Ou melhor, mal orientada e sem sentido. Essa é uma verdade central do cristianismo. Devemos nos opor àqueles que dizem que Jesus foi apenas um profeta ou um bom mestre. Então, é uma das declarações mais fortes que o Senhor, ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. É o primogênito sobre todas as nações, que por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós vamos observar que, continuando no versículo 17, a palavra do Senhor diz:
Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigo dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-lo diante dele, santos, sem culpa e livre de toda acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, na igreja de Colossos, né, havia várias concepções erradas a respeito de Cristo, né, que foram diretamente refutadas por Paulo. Uma delas é que, crendo que a matéria fosse maligna, os falsos mestres argumentavam que Deus não teria vindo para a Terra como um ser humano verdadeiro, em forma corpórea. Paulo ele declarou que Cristo é a imagem, a semelhança exata de Deus, né? Que ele é o próprio Deus. Contudo, ele morreu na cruz como um ser humano. Outra concepção errada é que os gnósticos queriam que Deus não criou o mundo, porque ele não teria criado o mal. Paulo proclamou que Jesus Cristo, que era também Deus, encarnado e o Criador de tudo, os céus como da terra. Outra concepção errada é que diziam que Cristo não era o único Filho de Deus, antes seria um dos muitos intermediários entre Deus e as pessoas. Paulo explicou que Cristo existia antes de qualquer outra coisa e é o primogênito dos ressuscitados. Outra concepção errada é que recusavam-se a ver a Cristo como a fonte de salvação, insistindo que as pessoas só poderiam encontrar Deus através do conhecimento especial e secreto. Em contraste, Paulo ele proclamou abertamente que o caminho da salvação é somente por intermédio de Cristo Jesus. Então, o apóstolo ele continuou a argumentar sobre a volta de Cristo. Quando compartilhamos as boas novas, também devemos manter foco em Cristo. Então, essas concepções erradas, que eram postas pelos aqueles falsos mestres, pelos aqueles que ali estavam, vinham para poder confundir a mente, para colocar, como nós falamos no início, o medo das trevas, o medo de largar as coisas que não agradavam ao Senhor, se largar, sair da idolatria, da mentira, do engano, e isso vinha para tentar. Mas Paulo estava sempre refutando ali, argumentando sobre a volta de Cristo, falando da supremacia de Cristo, na sua palavra, ela sempre foi cristocêntrica, sempre teve Cristo no centro de todas as coisas, e é isso que nós precisamos nos atentar. É isso que nós precisamos estar observando para que assim nós venhamos realmente estar firmado no Senhor, firmado em Cristo Jesus, não olhando dando ouvido ao inimigo, mas dando ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem revelado, ele tem falado. Vamos ver que nesses últimos versículos, dessa parte que é o 22 e o 23, quando ele diz: contudo agora ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-lo diante dele santo, sem culpa, livre de toda acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram
e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o caminho, né, para ser livre do pecado é confiar em Jesus Cristo, né, que remove todo o pecado. Devemos permanecer firmes na verdade das boas novas, colocando nossa confiança somente em Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, tornando-nos justos para com Deus e nos capacitando a viver conforme a sua preciosa vontade. Quando o juiz em um tribunal ele declara o acusado inocente, a pessoa é absolvida de todas as acusações. Legalmente é como se nunca tivesse sido acusado. Quando Deus perdoa os nossos pecados e nossa ficha ela vai se tornar completamente limpa, né? Da perspectiva do Senhor, é como se nunca tivéssemos pecado. A solução de Deus está disponível para você. Não importa o que você tenha feito ou como tenha sido a sua vida, o perdão de Deus é para você. Então, creia que o Senhor é aquele que perdoa pecados. Não importa qual seja o tamanho do seu pecado, não seja qual seja não importa qual seja o tamanho do erro, mas entenda que o Senhor é aquele que perdoa. Que você venha nesse dia se sentir perdoado pelo Senhor Jesus. Que nós possamos nesse dia continuar, e quando perdoado, continuar alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, sem se afastar do Senhor. Então, que você possa, nesse dia, ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais ao teu coração, que você peça perdão ao Senhor, que você confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o caminho para ser livre do pecado é confiar em Jesus Cristo, que remove todo o pecado. Então, você deve permanecer firme na verdade, das boas novas, colocando a confiança somente em Jesus Cristo para perdoar os pecados. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Fique com essa palavra.